Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, hoje trago-vos umas passagens de Lucas 12 e começa com a primeira passagem sendo o aviso contra o fingimento. Entretanto, juntaram-se ali milhares de pessoas que até se atropelavam umas às outras. Jesus começou por dizer primeiro aos discípulos: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, o seu fingimento. Não há nada de encoberto que não venha a descobrir-se, nem nada escondido que não venha a saber-se. Por isso, tudo o que disserem na escuridão será ouvido à luz do dia, e aquilo que segredarem dentro de casa será apregoado em cima dos telhados. A segunda passagem diz: a quem devemos temer? Jesus continuou: digo-vos, meus irmãos, não temam os que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Eu vou dizer-vos a quem devem temer. Temam a Deus, que depois de tirar a vida pode ainda lançar no inferno, e ele é que devem a ele é que devem temer. E disse ainda: não se vendem 5 pássaros por 2 moedas? No entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Pois bem, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temam, porque valem mais do que muitos pássaros. A próxima passagem diz: aceitar ou negar Cristo? Digo-vos ainda que a todo aquele que se declarar a meu favor diante dos outros, o Filho do Homem fará o mesmo por ele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos outros, também ele o negará diante dos anjos de Deus. Deus perdoará aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, mas não perdoará ao que blasfemar contra o Espírito Santo. Quando vos levarem às casas de oração ou presença dos chefes e das autoridades, não se preocupem como terão de se defender ou com aquilo que terão de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará nessa altura o que deverão dizer. E indo aqui para a última passagem, o perigo de ser rico, diz o seguinte: alguém no meio da multidão pediu a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Mas Jesus respondeu: Amigo, quem me deu o direito de vos julgar ou fazer partilhas? Depois dirigiu-se à multidão: tenham cuidado, não se deixem dominar pela ganância, porque a vida de qualquer pessoa não depende da abundância dos seus bens. A seguir, apresentou-lhes esta parábola: a quinta de um certo rico tinha dado uma grande colheita, e o rico pôs-se a pensar assim: que é eu de fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Já sei, deito abaixo os celeiros e faço outros maiores, onde guardarei o trigo e todos os meus bens. Depois poderei fazer para dizer para comigo: és feliz. Tens um depósito de tantos bens que te vão dar para muitos anos. Não te ranges, come, bebe e diverte-te. Mas Deus advertiu: louco, esta noite vais morrer, e o que tens guardado para quem será? Jesus concluiu: assim acontecerá àqueles que só amontoarem riquezas para si, mas que não são ricos aos olhos de Deus. Pois bem, hoje são aqui 4 passagens, um bocadinho mais do que eu costumo ler, e falando aqui um bocadinho sobre cada uma delas. Aqui na primeira, o aviso contra o fingimento. Nós muitas vezes temos pessoas que fingem que são nossas amigas e que gostam muito de nós, e depois, quando a pessoa vira costas, elas falam mal delas, duvidam delas e fazem os outros retrair-se perante elas. Dando um exemplo muito simples, alguém que esteja connosco só para benefício próprio, é muito provável que quando nós não estamos na sua presença, que ela comente com outros: eu só estou com ela por causa disto.
e depois acaba por ser um bocadinho quando a pessoa descobre que isto acontece, é aí que se estragam amizades e relações. Aqui, por exemplo, fala também de as coisas que são ditas na escuridão, onde só vir na luz do dia. É, por exemplo, pessoas que, quando nós passamos, viram-se umas para as outras, nem estão a falar diretamente para nós, mas estão a falar sobre nós. E aí, nesse momento, até parece que nós as ouvimos, por mais longe que elas estejam a falar sobre nós. É quase como se os nossos ouvidos fizessem turno e sintonizassem a frequência com que eles estão a falar e conseguíssemos ouvir o que os outros estão a dizer sobre nós. Às vezes magoa muito o que as pessoas dizem umas sobre as outras, principalmente quando ignoram a verdade. Mas toda a verdade há de se descobrir e há de se saber. Mas pronto. Na próxima passagem fala aqui um bocadinho daquilo que eu já disse. Nós não devemos temer coisas humanas, mas sim temer a Deus, porque é Deus que vai nos julgar no dia do juízo final. Até lá nós iremos entrar num purgatório, e nesse purgatório será-nos dita então qual é que é a nossa sentença, se vamos para cima, se vamos para baixo. E quando digo para cima e para baixo, digo se vamos para o céu ou se vamos para o inferno. Como está aqui dito, ele pode nos tirar a vida e lançar no inferno, se nós não tivermos uma vida de bondade. E quando eu digo bondade, às vezes até podemos ser maus uns para os outros, mas não maus ao ponto de negar os direitos uns dos outros, ao ponto de enxovalhar e fazer os outros deixar de gostar uns dos outros. Nós às vezes podemos ter uma atitude menos boa, mas se essa atitude for fundamentada com os valores que, por exemplo, dou um exemplo, alguém mente sobre nós e nós, com raiva, chamamos nomes àquela pessoa. Estamos a ser maus nesse momento, porque nós, antes de chamar nomes, devíamos perdoar primeiro a pessoa por ter falado mal sobre nós. No entanto, a outra pessoa foi má para nós, mas nós também fomos maus para ela. Ou seja, acabámos por perder a razão por chamar nomes a essa pessoa. E por isso devemos sempre tentar medir a balança antes de tomar uma ação. Aqui, desculpa, aqui uma coisa. Aqui na próxima passagem sobre aceitar ou negar Cristo, nós nunca podemos negar a existência do Filho do Homem, nunca podemos negar a vinda dele à Terra e a sua crucificação, que foi o maior pecado do ser humano, e exatamente por o ser humano ter pecado tanto que Deus acaba por perdoar muitas das nossas ofensas. Isto porque se não o perdoasse, nós já não estaríamos cá hoje. E o facto de estarmos cá hoje é porque efetivamente amamos Cristo, mesmo que não saibamos. E quando digo amamos Cristo, não é uma relação amorosa, mas sim uma relação afetuosa, em que nós o vemos como irmão, mesmo que não saibamos que o irmão existe. Mas muitos, quando descobrem Jesus, acabam por o amar de certa forma, mais do que se calhar a própria família, porque às vezes a nossa própria família nos atraiçoa pelas costas, falando aqui um bocadinho no fermento dos fariseus, em que eles dão-nos amor até ao ponto que faz bem para o ego delas. Quando deixa de fazer bem no ego delas, elas atraiçoam-nos. Ora porque não acreditam no que nós estamos a dizer, ora porque acham que nós devíamos seguir outro caminho em vez de seguir o caminho que Deus quer que nós sigamos. E pronto, e acabamos por
criar certas inamizades até dentro da própria família por causa disso. Falando aqui também um bocadinho nesta parte em que nós não devemos blasfemiar contra o Espírito Santo, mas sim isto, blasfemiar contra o Espírito Santo, é pura e simplesmente, dando um exemplo, alguém dizer que está a canalizar o Espírito Santo naquele momento e não estar. E quando eu digo isso, é, por exemplo, alguém que diz eu sou não sei quem porque... e não é aquela pessoa que está a falar. É o propriamente da pessoa que a própria mentalidade daquela pessoa que já está tão envolvida em ser famosa nas redes sociais, em partilhar, que consegue comunicar com isto, com esta pessoa, aquela e com outra, e dizer que naquele momento é essa pessoa que está a canalizar a sua boca e a sua palavra. Nós efetivamente, como está aqui a dizer, que o próprio Espírito Santo nos ensinará a falar em determinado momento, é verdade que muitas vezes quando nós estamos em piloto automático é o Espírito Santo que está a falar sobre nós. Ou, não é sobre nós, é por nós. No entanto, nunca podemos dizer que é o próprio Espírito Santo que o está a fazer, porque acaba por ser a nossa própria mente que está a canalizar aquelas frases que vêm do nosso subconsciente. É verdade que podem ser do Espírito Santo, mas nós nunca devemos dizer que é o Espírito Santo que está a falar, porque se o fizermos, podemos estar a blasfemar contra o Espírito Santo, não porque podem não vir dele essas palavras, mas sim porque nós estamos-nos a fazer passar por quem não somos. Se me faço entender. E, portanto, devemos sempre ter tento na língua e evitar exagerar nas nossas capacidades de comunicar com o ramo espiritual ou o mundo espiritual. Por fim, a falar aqui um bocadinho sobre o perigo de ser rico. Acontece que nós não tem nada mal em ser rico. O que tem mal em ser rico é fazer o que está aqui a dizer, que é acumular bens para depois, se nós morrermos de um momento para o outro, ficar ou para ninguém, ou ficar com aquelas pessoas que nunca se esmeraram para esses bens existirem. Eu, por exemplo, eu vou partilhar aqui um bocadinho com vocês. Eu gostava muito de ser mega rica, mas quando falo mega rica, é mesmo mega rica. Mas era para poder deixar um legado na Terra, fundar uma organização que investe nas pessoas e nos sonhos das pessoas. Ou seja, eu não quero ganhar muito dinheiro para o meu próprio benefício. Eu quero ganhar muito dinheiro para poder ajudar outros a poder também aplicar esse dinheiro que recebem pelo esforço que têm nas empresas que eu vou criar do grupo. Eu já estou a falar um bocadinho do vou, se calhar não vou, porque se calhar nunca vou chegar a tal sonho, porque é um sonho muito grande e megalómano e efetivamente é muito difícil de alguém conseguir, principalmente quando se vem da classe baixa, conseguir chegar à classe mais alta da sociedade. No entanto, pode sempre acontecer-me aquilo que diz aqui. Louco, esta noite vais morrer e o que tens guardado para quem será? Ou seja, eu posso construir o meu sonho, não é? Acabar com fomes, acabar com pobreza e acabar com muitas outras coisas no mundo, e ao mesmo tempo, quem é que ficará com isso quando eu morrer? E isto é verdade, é um problema muito grande que eu ainda não consegui arranjar resposta, que é quem é que vai ser resiliente o suficiente de continuar aquilo que eu quero oferecer ao mundo, não é? Porque eu posso arranjar um filho adotivo que pode nem sequer querer ter nada a ver com
com aquilo que eu estou a criar, e posso também ter uma direção no grupo em que, assim que eu morrer, queira vender o meu grupo e queira acabar com as coisas boas que quero trazer. No entanto, é um risco que eu tenho que correr se realmente quero que o meu sonho não se apague. E para isso eu vou fazer o máximo de coisas que conseguir que me ajudem a um dia lá chegar. Mas enquanto não tenho, o máximo que posso fazer é sonhar. E sonhar enquanto estou acordada, que é. Muitas pessoas chamam-lhe a manifestação, que é pensar no que se quer, da maneira como se quer, e pensar em maneiras de acontecer e de fazer e de fazer acontecer. E em certo momento aquilo vai acontecer porque já está a visão tão bem criada, tão bem gerada, que acaba por acontecer. E muita gente chama-lhe a lei da manifestação. Eu não lhe chamo a lei da manifestação, chamo-lhe a lei do querer é poder, e quando digo querer é poder é tens que fazer alguma coisa para o ter. Não é eu quero ser milionária, mas não faço nada para ser milionário, por exemplo. E efetivamente é preciso muito para se conseguir. Eu possivelmente quando morrer eu não vou ser rico aos olhos de Deus, mesmo que seja muito rica na terra e que tenha tirado da pobreza muita gente e que tenha conseguido mudar muitas vidas, posso não ser rica para Deus. No entanto, e posso correr o risco de ir parar ao inferno. Não tenho dúvidas nenhumas. Eu já falei de muita coisa que é blasfémica, e quando digo blasfémica, até pode não ser blasfémica aos olhos de Deus, mas aos olhos da igreja e da religião é, e efetivamente eu posso ter esse destino. No entanto, tem algo que me diz cá dentro que não, que estou no caminho certo e que efetivamente falam a verdade e falam as coisas que devem ser ditas. E por isso eu vou continuar a fazer estes vídeos, a falar das minhas interpretações e se calhar também a falar e abrir um bocadinho mais qual é que é efetivamente o meu sonho e a minha meta final. No entanto, até lá eu vou continuar sempre a fazer estes vídeos e ter estes cursos e partilhar um pouco com o mundo a minha visão. Hoje já me estendi demasiado, o vídeo já lá vão quase em 20 minutos. Desejo a todos a continuação de um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde e um bem-aja.